Glórias a Deus, aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de meditação, ou uma manhã, ou uma tarde, né? Dependendo aí do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouquinho acerca da marca da besta, ou o sinal da marca da besta. Este assunto, irmãos, é um assunto que mexeu muito comigo hoje. Eu estava meditando nesta palavra aqui. A gente crê que... Eu creio, né, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, todos os acontecimentos que o Apocalipse diz, do capítulo 5 ao capítulo 18 do livro do Apocalipse, a igreja não faz parte. Porque no capítulo 4 a igreja é arrebatada. No capítulo 19 a igreja aparece já nas bodas do Cordeiro. Então do capítulo 5 ao capítulo 18 são as 7 taças, são as 7 trombetas, são os flagelos da ira de Deus sendo derramados sobre a terra. E em nenhum momento destes capítulos a gente encontra a igreja, tá? Presente. Mas eu quero trazer esta palavra nesta noite acerca da marca da besta, e eu quero trazer uma aplicação para nossas vidas hoje. Jesus ainda não voltou, estamos ainda aí com a porta da graça aberta, com a oportunidade de se achegarmos a Deus, estar preparados para a vinda do Senhor. E não estar preparado somente para a vinda do Senhor, né? Mas também a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a gente tem que estar preparado a todo instante, todo momento. Então eu quero trazer uma palavra neste dia, neste vídeo, sobre a marca da besta. Para vocês terem uma noção, eu estudei bastante hoje, fiquei meditando e eu vou falar uma coisa para vocês. É bem possível que pessoas já estejam com a marca da besta, não literal, mas simbolicamente. E vocês vão ver até o final deste vídeo aí. Esse vídeo vai ser muito interessante, vai ser de muita edificação, de muita reflexão para nossas vidas, tá bom? Então eu peço que você fique até o final aí, tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja edificado pelo poder da palavra, amém? Vou ser bem objetivo para que o vídeo possa ficar bem compacto, bem interessante, tá bom? Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17, amém? Vamos ser bem objetivos. Lá do versículo 11 em diante vai trazer algumas coisas interessantes também. Depois, se você tiver um tempo aí na sua casa, você pesquisa aí o comercial da abertura da Copa do Catar que passou. E você lê Apocalipse 13. Lê Apocalipse 13 e assiste o comercial da abertura da Copa do Catar. Essa Copa do Mundo que passou. Vocês vão ver que tem coisas ali que é de se intrigar. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse texto aqui, ele está no livro do Apocalipse. A gente entende, né, que existem linhas teológicas. Tem o pensamento arminiano, tem o pensamento calvinista, e existe também as interpretações do Apocalipse. Tem pessoas que interpretam o Apocalipse de forma literal, tem pessoas que interpretam o Apocalipse de forma simbólica, tá? De forma literal, esse texto aqui seria como hoje nós já vemos muitos comerciais, até mesmo nos jornais, né? A Suécia, para vocês terem uma noção, a Suécia já implantou nos suecos o chip, e cerca de 60 mil suecos na Suécia já tem o chip. Então tem pessoas que falam sobre um chip, tem outros que falam de código de barras, né? Este é a interpretação literal.
Só que no decorrer aí dessa meditação de hoje, a gente vai ver um negócio que é bem mais sério, tá? E vai ser de muita edificação para nossas vidas. Vou usar somente referências bíblicas, tá bom? Então, o texto aqui, ele fala sobre um sinal da marca da besta, e este sinal está posto ou na mão direita ou na testa, mão direita e testa. Existem algumas passagens também relacionadas no livro do Apocalipse com relação a sinal ou marca da besta, ou sinal, selo de Deus. No capítulo 7, por exemplo, existem os 144 mil selados, que não sofrerão aquela angústia, o juízo de Deus na grande tribulação. No capítulo 9, vai falar sobre aqueles que não têm o sinal de Deus, que não tem o selo de Deus, que não foi selado por Deus. E por eles não serem selados pelo selo de Deus, mas sim pela marca da besta, eles serão condenados no lago que arde com fogo e enxofre. Como eu disse para vocês, tem interpretação literal, tem interpretação simbólica. O que a gente não pode fazer é deduzir, é especular, é comprovar e decretar. Isso a gente não pode fazer porque a Bíblia não nos dá essa legalidade. Então a gente pode raciocinar um pouco ali, nós temos a mente de Cristo. Então, usando a própria Bíblia, a gente tenta chegar a um ponto, tenta encontrar ali algum raciocínio ali para que a gente possa estar compreendendo um pouco mais esse texto, amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 até o 9, eu vou ler para vocês aqui. Ele é um texto muito interessante para que a gente possa entender mais ou menos o que é o sinal de Deus, o selo de Deus, ou o sinal, a marca da besta. O texto diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então você vê a expressão que o texto usa aqui para a gente levar muito a sério, né? Isso no tempo dos israelitas, eles tinham que ter esse zelo, esta intimidade, este relacionamento com a lei. O versículo 8 diz: Também as atarás por sinal. Se lembra de Apocalipse 13, o sinal? Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão atarás aqui, os israelitas, principalmente na época desse texto aqui, que é uma ordenança, isso é uma lei. O que o texto está querendo dizer com atarás na tua mão? Os israelitas, eles andavam com filactérios. O que eram os filactérios? Eram umas caixinhas. Hoje nós temos isso hoje em lojas cristãs que vendem artigos cristãos. É aquelas caixinhas onde tem os versículos bíblicos. Naquela época os israelitas também tinham essas caixinhas, onde ele tinha esses papeizinhos escritos a lei. Estava descrito a lei, as ordenanças, os preceitos, estatutos, mandamentos, e eles tinham isso nas mãos, eles atavam isso no corpo para que eles nunca se esquecessem da lei, nunca se esquecessem das ordenanças. Qual era a intuição, qual era o intuito desses filactérios? Os filactérios, eles tinham o intuito de fazer com que o israelita se lembrasse da obediência e adoração única ao Senhor. Então, quando o texto de Deuteronômio 6 está falando sobre a palavra, está falando sobre a lei, sobre os israelitas intimar os seus filhos, ou seja, os seus filhos têm que crescer conhecendo a lei.
E para isso, quando forem se deitar, tem que ouvir e ler a lei. Quando se levantar, tem que ouvir e ler a lei. Quando estiver andando, tem que ouvir e tem que ler a lei. Em tudo que estiver fazendo, a lei tem que estar relacionada. A palavra tem que estar intimamente ligada com a pessoa. E isso então representava o quê? Obediência e adoração unicamente ao Senhor Deus. O próprio texto diz que é uma exclamação, ó. Ouve Israel, uma proclamação. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Não mede esforços para amar o Senhor. Então, fazendo isso, o israelita ele tinha que atar por sinal. A caixinha com a lei, os versículos ali, era literal. Mas isso era um sinal espiritual de que a pessoa servia, obedecia e adorava unicamente ao Senhor Deus. É interessante que no versículo 9 diz assim, ó, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto aqui lembra muito de Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor ele vai lançar a última praga, né? A morte dos primogênitos no Egito. O texto diz então que Deus ele dá ordem para que Moisés pegue um animal, um cordeiro. Se a família fosse grande, pegasse um. Se tivesse família pequena, juntava com a outra. E ali eles iam preparar a Páscoa. O que era a Páscoa? Era degolar o animal. O sangue do animal era para passar nos umbrais da porta e nas vergas da porta, para que quando o destruidor passasse pelo Egito, a casa que ele visse o sinal do sangue, o destruidor ele passava por cima. E a morte dos primogênitos ocorreu só no lado dos egípcios. A comunidade dos hebreus ficou livre desse juízo. Então você vê que o sinal é a mesma coisa que escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu escrevi aqui uma frase aqui para o nosso entendimento nessa parte. Assim como Deus exigia obediência e adoração ao povo, e os filactérios faziam eles recordarem de que deviam obedecer e adorar unicamente ao Senhor, assim a besta do Apocalipse 13 cria um sinal para que os seus adoradores obedeçam e adorem ao seu poder e não a Deus. A ideia na Bíblia a gente consegue entender, ter esse entendimento. Satanás ele sempre procurou plagiar Deus, imitar Deus, na intenção de afrontá-lo, né? Então aqui não é diferente. Em Deuteronômio 6 está falando sobre o sinal de obediência e adoração única ao Senhor. Apocalipse capítulo 13 diz que a besta ela também vai ter um sinal. E o sinal da marca da besta é justamente a mesma intenção: obedecer e adorar unicamente a besta. Pegar o homem e trazer para si, para que o homem não adore a Deus, para que o homem não obedeça a Deus, para que o homem não se submeta a Deus. Entende? Essa é a intenção do sinal da marca da besta de Apocalipse capítulo 13. Tanto é que lá existe um requisito lá. Se não tiver o sinal da marca da besta, nem o nome, nem a imagem da besta, não pode comprar, não pode vender. Ou seja, a pessoa ela fica totalmente fora da sociedade, fora dos seus meios, dos seus recursos, se não obtiver o sinal da marca da besta. Eu fiquei muito meditando nisso hoje e o Senhor me fez lembrar de 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque vocês podem perceber que o ponto central do sinal da marca da besta é a obediência e a adoração. Obediência e adoração.
Deuteronômio capítulo 6 está falando sobre o povo ter os filactérios, ter a lei atada no corpo, na mão, no braço, na testa, para que eles não se esquecessem das ordenanças de Deus e assim obedecer e adorar o Senhor. E no capítulo 13 do Apocalipse a gente vê que a besta também tem um sinal. E este sinal exige adoração. Existe obediência. E existe uma coisa lá que a besta ela vai usar, que é o engano. É a operação do erro. É a operação do engano. Eu quero convidar você para ler comigo a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. O texto diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Isso é uma realidade. Você olhar para a sociedade hoje, é uma sociedade anti-Deus, é uma sociedade depravada, é uma sociedade corrompida, e no meio desta sociedade existe um mistério, e este mistério é o mistério da injustiça que está operando. O certo é errado, o errado é certo, o doce é amargo, o amargo é doce, o bom é mal, o mal é bom. É a inversão de valores. Isso é uma realidade. Aí Paulo continua dizendo: somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a besta, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o que diz o 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem. Por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E aí o versículo 11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E o texto aqui continua dizendo aqui um pouco mais: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por que as pessoas elas vão ser entregues por Deus neste período aqui do anticristo, da besta? Por que elas vão ser entregues por Deus? Porque estas mesmas pessoas, elas não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, existia a verdade e existia um engano. As pessoas rejeitaram a verdade e optaram por ficar com o engano da injustiça. E por causa disso, Deus acaba entregando essas pessoas à operação do erro. Um breve testemunho rápido que eu tenho de um conhecido meu, ele falou que se ele não fosse arrebatado, ele estava afastado, ele estava na época, e ele afastado na época, ele disse: varão, da mesma forma que eu sou teimoso para não me reconciliar com Cristo, assim também eu vou ser teimoso para não receber o sinal da marca da besta na grande tribulação. Só que o texto está ensinando aqui é que pelo fato das pessoas elas não receberem o amor da verdade para se salvar, o próprio Deus vai entregar a elas a operação do erro. É o que diz no versículo 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vocês lembram que Deuteronômio capítulo 6 está tendo muito zelo com a lei do Senhor? E a pessoa ela deve agarrar essa lei, atar ela na sua vida, viver com ela. E isso é um sinal que estará na mão e na testa. O que o texto aqui está querendo dizer
é que pelo fato das pessoas não amarem essa verdade, a verdade do evangelho que pode salvar ela, a verdade de um cristianismo puro e simples, a verdade de um evangelho que chama ela ao arrependimento, por ela não aceitar e por ela não receber esta palavra, e isso eu falo para crente e para descrente, elas acabam sendo entregues à operação do erro. Então o sinal da marca aqui do Senhor, os que são selados pelo Senhor, são pessoas que atam esta lei, esta palavra, na sua mão, na sua testa. A Bíblia, quando fala de mão, ela fala de ações. Quando fala de testa, fala de fronte, fala de pensamentos. Qual que é a situação de Apocalipse capítulo 13? O sinal da marca da besta será na mão e na fronte. Será na mão e na fronte. Agora eu quero que você raciocine comigo uma coisa. Eu quero que você raciocine comigo uma coisa aqui. Eu não estou falando que é isso o sinal da marca da besta, mas eu quero que você pense comigo um pouquinho sobre isso. A gente tem a Bíblia como sinal da marca de Deus que nós devemos atar. Temos que ter intimamente ela na nossa vida para que possamos ser salvos. Só que existe uma coisa hoje na nossa geração que ela fica, e segundo estatísticas, não são minhas palavras, foi feita uma pesquisa já, e a pesquisa constou que o brasileiro ele fica mais de 9 horas por dia no celular. E o celular está relacionado à mão e está relacionado à fronte. Porque você está o tempo inteiro com o celular nas mãos. E o que tem a ver o celular com a fronte? Eu estou falando da iluminação dele? Não. Eu estou falando do conteúdo que tem nele. Porque isso aqui está falando de pensamentos. Isso aqui está falando da sua mente. Então, eu fiz uma análise hoje referente a isso. Hoje em dia, a pessoa acorda, e eu me incluo também nessa situação. A gente acorda, a gente não já levanta da cama com objetividade de fazer alguma coisa útil. A primeira coisa que a gente pensa é no celular. E se a gente pega o celular, a gente, se deixar, se a gente não tiver um compromisso, a gente fica pelo menos, no mínimo, 1 hora na cama após ter acordado, mexendo no celular. A gente levanta, a gente toma um banho ou escova os dentes, o celular está acompanhando. A gente vai tomar café, a gente às vezes reveza a mão para comer ou para mexer no celular. A gente passa esse período todo da manhã com o celular. Na hora do almoço, a gente faz o almoço e a gente almoça com o celular. Passa o período inteiro do dia. Às vezes a gente vai fazer alguma necessidade, o celular tem que estar por perto. O celular tem que estar por perto. E na hora de dormir, então, o celular está acompanhando. O celular reina. No meio de uma família, vamos colocar aí uma família, você pode ver que o celular hoje ele faz parte no meio da família. E se numa casa, cada pessoa da casa tiver um celular, a casa consegue ficar silenciosa, cada um com o seu celular na mão. Você vê que hoje festas são diferentes por causa do celular. Você vê que a roda de conversa é diferente por causa dos celulares. Então, tudo hoje está relacionado ao celular. O problema não é o celular em si. O problema não é o celular em si, o objeto celular. Porque a gente pode usar o celular para muita coisa útil, para muita coisa produtiva, edificante. O problema é o conteúdo que a gente usa no celular. Porque é o conteúdo que a gente costuma assistir, é o conteúdo que a gente costuma acompanhar, que é o problema. Porque possa ser que através do celular a sua obediência a Deus não seja diretamente obediência a Deus. A sua adoração não seja adoração a Deus.
Possa ser que a sua adoração a Deus já não seja mais a Deus, mas seja ao celular. A sua obediência já não seja mais uma obediência em prol do reino de Deus, mas seja para o celular. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Eu não estou falando que o celular é o sinal da marca da besta. Eu estou colocando isso para a gente refletir. E se for, como que nós estaríamos? Como que a nossa imagem estaria? Como que a nossa imagem estaria diante disso? Vocês lembram que para os israelitas, em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor deu uma ordem para que eles atassem os filactérios na mão, na testa. E a gente não tem feito isso com a palavra. A gente não tem feito isso com a palavra. E existe um grande perigo trazendo para os nossos dias hoje, aplicando a nós. Trazendo para os nossos dias hoje, aplicando a nós. Possa ser que esse texto de Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está trazendo um prenúncio. Ele está prenunciando, ou seja, ele está antecedendo algo que vai acontecer e que, se a gente não vigiar, a gente vai cair nesta mesma operação do erro. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Vocês conseguem entender? Eu não consigo estudar este tema do sinal da marca da besta sem pensar em celular, irmãos. Eu não consigo. Não consigo mesmo. Vocês podem ver que eu até me arrepio falando isso, porque vocês podem ver que o versículo 17 do Apocalipse 13 fala sobre você não conseguir comprar, sobre você não conseguir vender. O negócio é muito sério. Hoje o celular você faz tudo. Com o celular hoje você faz tudo. Você para analisar um pouquinho aí, você é uma pessoa sem celular. Você ser uma pessoa sem celular, ou você ser uma pessoa que tem aquele celularzinho de R$100 da Casa Bahia, que só cabe o chip e só faz ligação e recebe ligação. Como que é você viver na sociedade de hoje assim? Como que é? Não dá uma intenção que você está fora do aquário, fora do... Não dá a entender isso? Que você está fora do cenário da sociedade? Esta é a situação. Então existe um grande perigo da gente estar trocando a adoração a Deus pela adoração ao celular. Existe um grande perigo aí. Como eu falei para vocês, eu sou pré-tribulacionista. E nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Não passará. Mas esse texto que a gente acabou de meditar aqui é um texto onde a gente consegue ver nexo. A gente consegue ver um sentido. A gente consegue ver essa atenção. E a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa adoração, irmãos, tem que ser unicamente a Deus. A nossa obediência tem que ser unicamente ao Senhor. A nossa geração é a geração mais distraída de toda a história. Você acredita? É a geração mais distraída de toda a história nossa. É a geração mais distraída. Muita coisa vem acontecendo e a gente não vê. E a gente não percebe. Então, esta palavra foi uma palavra de reflexão para nossas vidas. O sinal da marca da besta a gente não pode decretar, não pode especular, não pode dizer já encontrei a resposta, porque o livro de Apocalipse é um livro bem complexo da gente entender. Como eu falei para vocês, existe a questão literal, existe a questão simbólica, assim como a volta, do nosso Senhor Jesus.
muitos YouTubers aí, não só YouTubers, né? Muitas pessoas, pregadores, que estipularam a data da vinda do Senhor e muitas vezes isso não aconteceu, acabaram sendo envergonhados. Então a única certeza que a Bíblia nos dá é que o Senhor voltará a hora em que não pensais, a hora em que não esperais. Assim como o sinal da marca da besta também. A gente não tem uma certeza absoluta do que possa ser, mas nós temos a mente de Cristo, então por isso a gente consegue fazer um raciocínio, a gente consegue ligar uns versículos, outro. A gente consegue ver que o sinal da marca, existe tanto o sinal da marca dos selados de Deus como da besta. Existem os dois pontos. Ezequiel capítulo 9 vai falar sobre o Senhor separar 6 homens. Dentre esses 6 homens, creio eu ali que sejam anjos, existe um que ele tem um cinturão, e nesse cinturão ele tem um tinteiro de escrivão. Aí o Senhor diz que antes que Jerusalém seja destruída, esse homem com um tinteiro de escrivão na mão, ele passe por toda Jerusalém e ele assinale, ele faça um sinal na testa daqueles que gemem e suspiram por causa das abominações do povo de Jerusalém. Isso é muito interessante isso. É muito interessante isso. Então, pessoas que não têm o sinal da marca da besta, mas que têm o sinal, que tem o selo do Deus vivo, ela não consegue conviver sem obedecer e sem adorar unicamente ao Senhor. Ela vive uma vida no padrão bíblico. Eu vou encerrar este vídeo trazendo um texto em Efésios capítulo 4 para a sua meditação. Olha o que diz o capítulo 4. Aqui está falando sobre o novo homem, né? E vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, e recebemos o selo de Deus. E vocês viram o requisito aqui, para que nós possamos manter, para que possamos ter esse selo na nossa vida, vivendo uma vida de nova criatura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa foi a palavra para os nossos corações. Espero que você tenha gostado. Se você achou que faltou mais um pouco de conteúdo ali, deixa aí no comentário, tá bom? Que aí a gente elabora mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou estar falando bastante sobre isso também. Eu já quero agradecer de coração pela vida de cada um, por vocês que estão se inscrevendo no canal aí. É com muita alegria no meu coração e com muito amor, com muita humildade mesmo que eu me alegro com isso, né? Que está acontecendo. E tudo isso é para a glória de Deus, amém? Deixe o seu like aí, amém? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ative os sininhos aí para que sempre chegue os vídeos. Eu vou tentar fazer vídeos aí toda semana, tá bom? E o nome do Senhor vai sendo glorificado, amém? Então, irmãos, um apelo que eu faço para finalizar esse vídeo: fique com a Bíblia,
passe a trocar mais o celular pela Bíblia. Porque aqui está a fonte de vida. Aqui está a fonte de vida. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. E este é o selo que nos garante a nossa redenção, que está muito próxima. Amém? Celular, ainda que não seja o sinal da marca da besta, é uma coisa que tira muito a nossa atenção e o nosso foco, tanto do reino de Deus, como também a nossa vida social. Então, eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração ainda, como está falando ao meu, tá bom? E eu vou estar estudando mais e mais para que eu possa obter mais entendimento, tá bom? Mais conhecimento e poder trazer para vocês, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos.